E para finalizar o plano de estudo tutorado volume 4, falaremos hoje um pouco mais sobre gerações. Bom, semana 4, né? Além de falar de gerações, também deveríamos falar um pouco sobre planejamento, de como a gente constrói isso passo a passo, a organização da nossa vida, né? E das mudanças que começam em nós. Bom, sobre essa mudança, sobre gerações, sobre aquilo que a gente planeja, certo? A gente tem que observar a forma de vida tanto das pessoas que estão ao nosso redor e a nossa forma de ver a vida também, para que a gente consiga perceber o mundo e se perceber naqueles espaços, certo? Então, como é que as pessoas conseguem aproveitar o seu tempo, né? Uns se planejam, os outros vão vivendo, né, deixando a vida levar como é. Bom, e isso acaba ocasionando em alguns problemas, né? Na questão de procrastinar, deixar alguma coisa importante para fazer amanhã, sendo que nós deveríamos fazer hoje. Então, o tempo e seus sonhos, tem tempo? Tem planejamento? Certo? Então, ele diz assim, o cronômetro já deu a largada. E em quanto tempo você atinge a linha de chegada? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Ó, o tempo já foi, já está indo. E você? Está acompanhando ele ou você ficou lá para trás? Certo? Então, não adianta pedir que o tempo vá devagar. Não adianta falar que a vida não está colaborando se você não colabora com ela. Então, vamos deixar um pouco o lado dramático, né, de viver de lado e vamos viver realmente esse presente, esse momento, viver a nossa vida 1 minuto de cada vez, sem pressa e sem procrastinar também, certo? Qual é o primeiro passo? Saber o que você quer. Segundo, agir, planejar, certo? Colocar em prática tudo aquilo que você quer, tá bom? Bom, primeiro refletir, né, sobre a nossa organização pessoal, o que você tem que fazer, o que você tem feito. Entender que é através da mudança em nós que as coisas começam a fluir bem, certo? E não é mudar só no pensamento, é também mudar no nosso comportamento, né? Nós temos que ter uma autonomia do que nós queremos ter e do que nós queremos nos tornar. E isso só vai ser possível se a gente mudar dentro de nós, né? Aquilo, os nossos sentimentos mais íntimos, o querer é ser e o querer ter, tá bom? Então, temos que planejar, colocar metas, objetivos e correr atrás do tempo perdido. Então, o que é bom para você? Você já parou para pensar nisso? Reflita sobre isso e escreva um pouquinho. O que você acha que é bom para você? É estudar? É fazer um curso? É ficar ali quietinho, refletindo um pouco? Então, né, defina isso para nós. Será que as pessoas conseguem se organizar em relação ao tempo e às ações quando não sabem o que querem para si mesmas? É meio complicado, né? Se elas não conseguem organizar esse tempo, dificilmente elas vão saber o que elas querem para si próprias, certo? Então, nós temos dois textos, o texto 1, nesse slide, né, que ele vai falar um pouco sobre Bom para Você. É um trecho de uma música da Zélia Duncan, mas que está na íntegra no plano de estudo tutorado. Então, ela diz assim, faça o que é bom, sinta o que é bom, pensa o que é bom para você. Coma o que é bom, veja o que é bom, volte ao que é bom para você. Então, o que é bom para você? Cada estrofe você vai entender o que é que eu tenho que fazer o que é bom, o que é que eu tenho que sentir que pode ser bom, o que é que eu tenho que, né, comer que pode ser bom para mim. A que situação eu tenho que retomar para saber o que foi bom para mim. Então, é uma reflexão, né, que você pode gastar de horas, dias, meses, e às vezes você pode ser que não seja naquilo que seja bom, mas por outro lado, pode ser que você chegue assim, ó, né, num piscar de olhos naquilo que é bom, porque você sabe o que você quer e você sabe o que faz bem, tá certo? Então, a organização da vida, ela está totalmente ligada ao saber, né? Aquilo que a gente elenca com as nossas prioridades. O que é a minha prioridade hoje? Minha saúde, minha família.
os meus relacionamentos interpessoais. Por quê? Porque eles me tornam uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais resiliente, certo? Então, o que é bom para você? Pensa nisso. E aqui nós temos o texto 2, que é um texto do livro que ele fala sobre alguns hábitos mais eficazes, né? Sobre uma história. Minha esposa Sandra e eu, há alguns anos, enfrentamos esse tipo de situação. Um de nossos filhos passava por um período difícil na escola, ia mal nos estudos, não sabia nem mesmo seguir as instruções para fazer uma prova. Como poderia ir bem nela? Socialmente era imaturo, com frequência criando constrangimentos para a família. Então é um momento que não só o filho, mas a família como um todo sofre pelo mau comportamento dele, né? Então, com base nos dois textos acima, qual a relação que você estabelece entre a música da Zélia Duncan e esse trecho desse livro? Leia os dois na íntegra e faça essa reflexão. Saber o que você quer te ajuda a ser mais organizado? Reflita também sobre isso e responda. Relate como se deu a escolha e a organização de algo em sua vida, né? Como você planejou e executou? Que estratégias você utilizou? Um exemplo, para eu ter uma graduação, né? Uma segunda graduação. O primeiro passo foi desejar aquilo, ter a vontade de ser uma especialista nessa área. Então, o que eu fui fazer? Né? Estudei, passei no vestibular, e daí eu tracei metas, estratégias. Tal data eu quero formar, tal ano eu preciso ter esse diploma para dar continuidade nas minhas estratégias, nos meus objetivos. Se foi isso que eu executei nesses longos anos, certo? D. Liste algumas atividades que te auxiliam nessa organização. Uma vida saudável, né? Uma relação interpessoal, familiar agradável também ajuda. Então, você vai falar de acordo com a sua vivência, certo? Com vista ao alcance de um objetivo, cite uma decisão que você tomou e que exigiu muita organização pessoal. Então, você vai citar aqui pode ser que seja mas que seja aquele que te orientou a levar, né, a te levar onde você queria chegar e que você chegou. E a parte 2, né, dessa semana, ela fala um pouco sobre o tempo, sobre como o tempo é vilão. Então, como um dia ele pode ser longo e ele pode ser curto. Então, essas 3 imagens, ela vai falar um pouco sobre de tempo, do uso do tempo, certo? Então, responda, qual a sua opinião sobre elas? Reflita um pouco sobre cada uma. Quais as mensagens contidas nela? Que mensagem ela te passou? Né? A 1, a 2 e a 3. E você pode relatar como você incorpora cada uma dessas imagens também na sua vida, né? Então, o tempo ele é curto ou ele é longo? Depende daquilo, como você está utilizando ele, certo? E cada pessoa, né, ela tem uma relação diferenciada com o tempo. Um exemplo, os meus dias da semana, eles parecem ser mais longos, porque eu costumo aproveitá-los melhor, utilizar, gerir melhor. Os meus 2 dias de finais de semana, eles passam muito rápido, porque eu não tenho, geralmente, um planejamento para o sábado e para o domingo, né? Eu deixo acontecer. Entendam. A semana para mim é longa porque eu consigo, né, ter um planejamento diário, mas no final de semana eu deixo livre para até mesmo eu saber como funcionaria, né, um dia sem planejamento na minha vida. Então, pensando sobre essa relação que você tem, descreva qual é a relação que você tem com o tempo. Como você vê ele? Você acha que ele é um aliado ou que ele é um inimigo, certo? Se sua relação com o tempo não é como você gostaria, o que você poderia fazer para melhorar isso? Pense bem, certo? E que atitudes você toma para administrar o tempo de suas atividades diárias? Lembre de estudos orientados? Você tem feito esse planejamento para tanto estudar como sobrar tempo para sua família e para o seu lazer, né? E que características pessoais você diria que são essenciais para uma pessoa disciplinada? Um exemplo, o foco. Para mim, no meu caso, é uma
característica que eu acredito que eu tenho que ter todos os dias, ou um valor, digamos assim, e a disciplina também, certo? Então, esses dois para mim é algo que eu devo ter na minha vida ou eu não faço nada, tá bom? Então, você vai me falar quais as características pessoais que você acredita que são essenciais para uma pessoa ser disciplinada e, né, se é possível aprender a ser disciplinado. Pessoal, então, tem uma dicasinha aqui que é bacana, né? Uma proposta bem simples, mas que a gente costuma fazer até quando vai viajar, um checklist, né? Listar tudo aquilo que a gente tem que fazer em um determinado período ou aquilo que a gente não deve esquecer, tá? Então, olha só, você pode colocar checklist de estudos, checklist para você ir ao mercado, certo? Então, você vai colocar no papel umas dicas, né? Indicar algumas coisas que você que indique quanto tempo você leva para realizar cada uma delas. E aí você vai classificar mais ou menos, né? O que é mais importante para você. Então, geralmente, né? Eu tenho aqui no meu planejamento tudo que é interessante e tudo que não é, certo? Então, tudo é interessante na verdade, mas o que é prioridade. Então, eu coloco geralmente aquilo que é primeiro, certo? O que eu preciso resolver com mais eficácia e mais eficiência. E depois vai ficando lá por último aquelas coisas que eu acredito que eu posso fazer com mais tempo e com mais calma, certo? Então, feito esse checklist, né, qualquer dúvida tendo em relação às atividades, eu estarei aqui à disposição para ajudá-los no que for preciso. E eu aguardo vocês.